Não daria para fazer uma entrevista longa, até porque hoje é um dia diferente, um dia especial, mas claro que a gente não ia deixar de falar das entrevistas que nós realizamos aqui ao longo desses anos aqui do Pensando, né? Então a gente vai recordar algumas coisas, como por exemplo, entrevistas que nós realizamos. A primeira entrevista aqui do Pensando, ela foi em 2019. Em 2019, na verdade lá no dia 22 de 11 de 2019, eu entrevistei meu amigo Walter Cardoso. Walter Cardoso é um escritor, ele é fã de Star Wars, né? Então a gente conversou bastante sobre a escrita. Ele era na época coordenador do Núcleo de Literatura e Cinema André Carneiro. Foi muito bacana aquele nosso bate-papo. Você consegue dar uma pesquisada aqui nas playlists do Pensando e você vai encontrar essa entrevista que eu gosto muito. Foi muito bacana, show de bola como todas as outras. Em 2020, mais precisamente no dia 28 de fevereiro de 2020, eu entrevistei, a segunda entrevista do Pensando foi o Stephen Jorge Fernandes, que é um farmacêutico, também com um amigo meu, trabalhava comigo. Nós falamos sobre a profissão do farmacêutico, qual que é o papel do profissional, quais são as áreas de atuação, como é que foi a faculdade, como é que foi os desafios enfrentados no curso de graduação, as aptidões, o que motiva o profissional a buscar aquele tipo de carreira. Então essa foi a ideia quando a gente foi falar sobre farmácia, né? Ou seja, sobre o farmacêutico. Foi muito bacana naquele momento. Nós tivemos mais uma entrevista ali, né? A gente está falando que daí foi em 2021, a terceira entrevista do Pensando 2021, foi no formato de live. Foi a primeira live, o Pensando só tem 2 lives. Então a primeira foi a entrevista com o Adalberto dos Santos, que trabalhou comigo lá em 2007 até 2010. Então faz um longo tempo que a gente se reencontrou e ele estava ainda no curso, estava trilhando ali o curso, ele é engenheiro formado, mas ele estava terminando ali o mestrado, né? Hoje ele já é mestre, já é formado e já leciona, um profissional de uma qualidade, de uma inteligência incrível, como os demais, né, que eu conversei. Então foi uma entrevista muito rica, uma entrevista muito interessante. E fica a dica para você, se acaso você não viu, é uma entrevista longa, mas vale muito a pena pesquisar e conferir. Em 2022, né, foi uma entrevista bacana também, mais uma foi com o Robertson Maurício Caldeira Nunes, que ele é historiador e ele é presidente do fã-clube da Star Trek, que eu amo, aqui no Paraná, aqui em Curitiba. Então foi uma entrevista muito legal, ela foi longa, mas ela foi muito bacana. Tive que cortar muito do conteúdo, muitas das coisas que nós conversamos eu acabei cortando porque a entrevista era muito extensa, tinha muito material. Foi uma entrevista muito rica, muito divertida. Ele é um cara de uma cultura extrema, ele fala de outros idiomas, conhece tudo sobre a série, né, sobre a franquia. Então eu gostei muito desse bate-papo. E fica aí, né? Ele trouxe brinquedos, trouxe algumas referências, souvenirs, né? Então, fantástico, uma entrevista que eu amei fazer com os demais. E ela ficou longa, talvez a maior entrevista assim, em tempo, né, que nós fizemos aqui no canal. Teve também com o meu primo, aí já em 28, com o Robertson foi dia 4 de março de 2022, e com o João, que é o João Vicente Júnior, meu primo, entrevistei ele no dia 28 de outubro do mesmo ano, 2022, ano passado. Foi muito interessante porque o meu primo ele é maratonista, então ele corre, ele é professor universitário, ele é contador, né, tem uma empresa, escritório de contabilidade. Então é um cara fantástico, um cara muito inteligente, um cara batalhador, um cara guerreiro, um cara que é um exemplo de vida. Então foi uma entrevista muito interessante, trouxe também alguns dos troféus, algumas das coisas que ele já conquistou, bem pouca coisa perto de tanta coisa que ele já conquistou, e é um cara fantástico. Então uma entrevista muito interessante, bacana também. E a última entrevista, não menos importante, foi há pouco tempo, foi agora em novembro de 2023, mais precisamente no dia 13 de 11 de 23, eu entrevistei. Foi com muita satisfação a minha filha se formou em História na PUC, a Natália Camila Mendonça Barreto. Então a gente entrevistou ela para falar justamente sobre os desafios da graduação, da profissão,
de como é, né, aquela questão de teoria prática. E foi uma entrevista bacana também, uma entrevista aí um pouco mais de 20 minutos, então vale muito a pena. Todas essas entrevistas foram ricas, foram muito interessantes, muito legais, e por isso que eu resolvi lembrar delas e indicar aqui de novo no nosso Pensando Day. Pensando Day Entrevistas, então esta foi a nossa ideia de hoje, de trazer aqui um material, de trazer aqui uma lembrança e umas dicas para que você, se não assistiu nenhuma delas, procure. Então são 6 entrevistas, né, praticamente uma por ano, 19, 20, 22 eu fiz 2, né, 19, 20, 21, 22 2 e uma em 2023. Então bacana, eu gostei muito de todas elas, muito grato por todos aqueles que aceitaram os convites de participar, de trazer aí um conteúdo enriquecedor aqui para o nosso canal, ok? Agradeço a atenção e até daqui a pouco no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.